Bom dia, doutora Viviane Paiva, da Sala 920. Bom dia. Nós estamos aqui para gravar mais um Ponto Cast e nós vamos falar hoje de geriatria, que é a sua área, né? A senhora pode falar um pouco da sua formação e da sua proposta de trabalho, por favor? Vamos lá. Na realidade, eu completei 25 anos de formado em dezembro do ano passado, né? E durante a faculdade, me convidaram para fazer um estágio numa clínica geriátrica. E lá, naquela época, comecei a ver que os nossos idosos eram mal acompanhados. Eles tinham muitos médicos, cardiologistas, neuros, pneus, que não se conversavam, né? Então, eles eram muito medicados e, às vezes, erradamente, medicações uma que interferia na outra. E como eu gostava muito de cardiologia e gostava de neuro, resolvi fazer residência de geriatria, né? E na época, aqui no Rio, tinha muito pouquinho. Eu primeiro tive que fazer clínica médica, eu terminei minha residência de clínica médica, depois fui me formar em geriatra pela UERJ. E é engraçado que nós médicos, a gente sai de uma visão da faculdade sem entender muito bem o que é geriatria e o que é gerontologia, né? A gente pensa só na doença e esquece que para tratar do idoso a gente precisa entender gerontologia. O que seria isso? O que é isso? É entender o envelhecimento. Porque tem coisas que fazem parte do envelhecimento que você não precisa tratar. Você só precisa orientar esse idoso, né? A gente brinca que às vezes um ajeito na medicação, uma mudança de medicação, ele fala assim, poxa, doutora, você me curou. Porque tem muitas medicações que para o jovem é muito tranquilo de ser feito e para o idoso não, né? A época do Estugeron, quantos idosos tomavam Estugeron e ficavam com diagnóstico de doença de Parkinson por causa do tremor? E, na realidade, era só tirar a medicação porque ele não tinha doença de Parkinson. Alimentos, né? Também, né? Tem que ter uma reorientação, né? Então, assim, quando a gente lida com a geriatria, a primeira coisa que a gente tem que estar em mente é que a gente vai lidar com várias doenças crônicas. A maioria delas a gente não vai curar, mas a gente pode dar uma qualidade de vida muito boa, né? E fazer, né? Que a gente, assim, não dá para prever que aquele idoso de 80 anos vai durar até 85 ou vai durar até 100, né? Que hoje a expectativa de vida aumentou muito, mas que esse período ele tem a melhor vida possível, a mais saudável possível, com qualidade dentro das limitações. Não adianta a gente achar que a gente vai ter o mesmo corpo de 20, que a gente não tem, mas não quer dizer que a gente não possa ter uma vida com qualidade. Então, o objetivo maior da geriatria não é só curar a doença, e sim fazer que aquele idoso tenha a melhor qualidade de vida nos anos que ele tem pela frente. A gente, em algum momento, tem, assim, é uma interpretação minha, não li em lugar nenhum. A gente coloca a velhice como se fosse um castigo, como se fosse uma coisa pesada. E eu vejo que na China, pelo que a gente lê, a velhice ela é encarada de uma outra forma, ela é sinônimo de sabedoria, né? No Brasil ainda está muito distante disso. Tá, porque assim, a gente tem muito o culto da beleza, né? Ou seja, o culto da beleza, do poder, né? E para isso todo mundo acha que precisa ser bonito e que a velhice não é associado à beleza, né? E aquela coisa do vigor físico. E a gente sabe que realmente na velhice isso diminui. Mas a sabedoria é enorme, o aprendizado com as pessoas, com a vivência que eles têm, né? E aí eu brinco, né? Aquele idoso que consegue entender que ser idoso é bom, ele começa a fazer muito mais as coisas que ele quer, com vontade, não na sociedade que a gente acaba sendo muito burocrático, né? Eu quero fazer isso, mas eu não posso, é mais prudente eu ir para uma festa da família do que para um jogo de futebol, por exemplo. O idoso acaba curtindo a vida de melhor maneira quando ele entende que envelhecer não é ruim. Existem perdas? Existe, como em todas as fases da vida, né? Quando a gente deixa de ser criança, a gente perde o direito daquelas brincadeiras todas, acaba tendo mais responsabilidade. Então, o idoso também tem a perda da beleza, do vigor, mas você transforma tudo isso em maturidade, em conhecimento, em transformar a sua vida, que você ainda é muito útil, tem muito que ofertar, né? Eu trabalho em 2 áreas, jornalismo e publicidade. Na publicidade, né, que é mais evidente, mais flagrante, antigamente, antes da chegada da internet, da parte de computador e tal, existia uma passagem de bastão, né? A pessoa chegava numa agência de publicidade, ela
tinha orientação dos mais velhos, ficava como estagiário, depois virava redator, virava diretor de arte júnior, e depois de um bom tempo aí, passava a ser redator, simplesmente, diretor de arte, e aí até chegar sênior. Hoje em dia não tem mais isso. A pessoa pega um computador, já faz um rabisco lá e já é considerada um profissional completo, que não é bom para a profissão. Por quê? Essa passagem de bastão deixou de existir. E hoje a gente vê no mercado, na profissão, que há uma lacuna, né? A gente sente que não há aquele tratamento certo para cada tipo de trabalho, né? E aí a gente pensa em outras profissões, por exemplo, educação à distância. As pessoas estão começando a fazer cursos que precisam de uma aula prática, da vivência, da troca. E isso está, de alguma forma, contaminando a sociedade. As pessoas que não estão tão bem preparadas, que chegam ao mercado e começam a trabalhar, elas não têm a vivência, elas não têm essa troca de experiência. É a vivacidade que a gente estava falando do jovem, com a experiência de quem já está no mercado há mais tempo. Isso está criando uma coisa ruim, né? Você tem serviços mal prestados, você tem orientações mal dadas, não é verdade? Não, isso é em toda a área, né? Se a gente for para a medicina, isso também está acontecendo demais, né? Felizmente, o mercado está recebendo uma leva muito grande de médicos, mas que realmente estão mal formados, né? Porque acham que basta acessar a internet que vai ter acesso a tudo. E não tem, né? A gente precisa estudar bastante. E além disso, além do estudo, associar a vivência, o dia a dia, o quanto você aprende com um profissional que tem mais tempo no mercado, quando a gente vê... Porque, assim, exame complementar, como o nome diz, é para complementar. O paciente não pode chegar para você e você pedir uma série de exames e achar que a partir daí você vai chegar num diagnóstico. Não, você precisa ouvi-lo, colher uma boa história clínica, examiná-lo, né? E para examinar, não tem jeito, quanto mais você examina, mais você sabe o que procurar, o que examinar, o que você vai colher daquele exame físico, e a partir daí você vai formar as suas hipóteses para depois pedir o exame complementar para te ajudar na investigação. E isso, só a vivência do dia a dia, só os anos praticando, que você vai saber. Uma experiência que aconteceu comigo, né? Um dos primeiros pacientes que eu atendi no meu consultório, já como especialista, já como geriatra. E eu tenho certeza, eu acabei perdendo esse paciente, acabou não acompanhando porque a família ficou chateada comigo, que ele evoluiria para uma doença de Alzheimer. Só que eu fui muito precoce em dar esse diagnóstico pela minha imaturidade, pelo pouco tempo que eu tinha de formado. Sim. Porque é um diagnóstico difícil, porque assim, não tem cura, tem aquela coisa... Então, hoje, eu tenho muito mais cuidado, eu posso ter certeza absoluta do diagnóstico, mas primeiro eu preparo essa família, eu preparo esse paciente para receber esse diagnóstico e a gente poder fazer o melhor possível, porque ele pode vir muitos anos com o diagnóstico, mas ainda com uma qualidade de vida, como eu falei lá na frente. E isso a gente não tem jeito, a gente só aprende fazendo, trabalhando, com a experiência. Porque é aquela coisa, o jovem acha, não, como eu já sei, eu vou dizer, e aquilo a família achava que não, ficou triste, porque eu falei muito cedo, eu não devia, né? E aí não foi a melhor maneira de abordar naquele momento na consulta. E também tem uma coisa assim, um diagnóstico, ele é bastante impactante, né, para a Isso família. aí. E se a pessoa ainda tiver uma boa consciência... Que normalmente no início ela tem essa boa consciência. Então eles têm que, de alguma forma, culpar alguém, assim, entre aspas, né? Então a gente não preparando direito, isso acontece. E isso não tem jeito, só com a nossa experiência do dia a dia que a gente vai aprendendo a trabalhar, né? Porque como a geriatria acaba não trabalhando só com o paciente, ela trabalha com uma família inteira, né? Você lidar com esses dois lados. Assim, a gente tem um país envelhecendo, né? Esse é fato, todo mundo já tem esse conhecimento. É preciso se olhar, como a senhora falou no início, para a velhice de uma outra forma, né? Talvez se a gente entendesse que a velhice é uma dádiva, muita gente não chega lá, né? Fica bem antes no caminho. O que a senhora
daria de conselho assim, para que as pessoas pudessem, primeiro, aceitar, se você é jovem, que você possa entender que aquela pessoa mais velha, né? Ela é mais velha, ela não é velha. Eu acho que talvez o conceito tenha que mudar aí. Que ela possa ser reinserida na sociedade, que em algum momento o que a gente está percebendo é que essas pessoas que têm mais idade, elas não fazem mais parte dos processos, né? Seja na parte de lazer, seja na parte profissional. E é super importante. Se você corta esse elo, essa ligação, você tem uma sociedade sem rumo, ou sem uma direção mais certa, mais vivenciada, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que não tem jeito, não vai aparecer a fórmula milagrosa para a gente não envelhecer. Então, assim, todos nós, se a gente não morrer cedo, que ninguém quer, nós vamos envelhecer. Então, assim, eu acho que o jovem, a primeira coisa que ele tem que saber é isso. A segunda coisa que ele precisa saber, que se ele quiser envelhecer bem, né, ele precisa mudar hábito de vida. Não adianta que a fórmula milagrosa, como eu falei, não vai ter. E essa mudança de hábito de vida é fundamental, né? Atividade física, uma boa alimentação e, acima de tudo, um bom convívio social. Hoje a gente só quer saber de se conviver pela rede social. Então, uma das maneiras do jovem poder fazer isso é esse convívio social. E o melhor convívio social são com os idosos. Os nossos avós, os nossos tios, os nossos pais. A gente puxar isso e ter um pouquinho mais desse convívio social, desse tete-a-tete, de estar junto. Porque aí você traz o idoso naquele momento, sem celular, sem estar todo mundo logado, conversando mesmo, escutando, porque assim, como eles gostam de ser ouvidos, né, de passar as experiências, de mostrar. E assim, se você for ver, é muito prazeroso quando você se propõe a fazer isso. Então, acho que a primeira coisa que tem que existir é, né, dentro das famílias, ter mais esse convívio social e não ser só pela rede social, e sim a presença mesmo. A gente tem pouco tempo para falar de muita coisa e eu sempre falo para as pessoas que aparecem aqui para serem entrevistadas que a gente vai ter outras entrevistas. O nosso tempo acabou. Eu queria que a senhora deixasse assim, uma mensagem até quando é que a gente começa a procurar uma geriatra, né? E uma mensagem que assim, a vida é um acúmulo de experiências, né? Quanto mais experiência você tem, mais você consegue se enquadrar, né, nas regras sociais, né, numa vida plena, né? O que a senhora tem para deixar para as pessoas que estão assistindo? Na realidade, assim, conceitualmente, né, a geriatria aqui no Brasil é a partir de 60 anos. Isso é o conceitual. Então, o geriatra seria um médico da pessoa a partir de 60 anos. Mas a gente sabe que, na realidade, não funciona assim. O geriatra, ele é um clínico preocupado com a qualidade de vida ao envelhecer. Então, assim, algumas coisas ele busca antes de acontecer. Porque a gente sabe que algumas patologias a gente pode chegar antes dela para poder ter um envelhecimento mais saudável. E isso, né, na minha profissão eu vejo cada vez mais, com mais experiência que eu tenho, é mais fácil de lidar com esses desafios do dia a dia do envelhecimento, né, que a gente começa a enxergar um pouquinho mais. A gente, na consulta, não se preocupa apenas com as doenças, a gente se preocupa com tudo, com o dia a dia. A gente sempre busca entender o que aquele idoso faz de bom no dia a dia para poder direcionar ele para ter mais qualidade de vida. A gente pega um idoso que gosta de música, volta, vai buscar um outro instrumento, vai aprender. Mas eu não consigo. Consegue sim. É lógico que a gente não aprende tão rápido como uma criança, mas a gente aprende. Isso é estímulo, isso trabalha a memória, isso ajuda no cognitivo. Então, eu acho que é encarar a geriatria com uma visão mais aberta, não estar preocupada apenas com as doenças que as pessoas têm, e sim como elas estão vivendo para elas terem uma vida da melhor maneira possível. Ok, nós falamos com a doutora Viviane Paiva, geriatra da sala 920.
e logo, logo a gente vai estar conversando de novo. Obrigada, Muito obrigado. obrigada pela Bom dia. oportunidade. Bom dia.